de o pessoal chegar, aproveitar para fazer uma propaganda e um testemunho. Em 1994, eu assisti uma aula com um professor americano aqui no Brasil e eu comprei esse livro do Palmer Robertson naquela ocasião, Cristo da Aliança, e não estava nem em português ainda. E meu inglês era tão ruim que eu não consegui ler quase nada, mas o capítulo 11 desse livro, que tem a pergunta: o que estrutura as Escrituras? Eu até mostrei para ele depois. Esse capítulo, ele mudou a minha vida. Tá? Então, sem hesitação, especialmente porque ele não está mais aqui, eu falo isso, eu desafio todo estudante de teologia deveria não só ter esse livro, mas pelo menos lê-lo uma vez por ano. É fundamental para a formação teológica de um estudante de teologia que quer ter uma envergadura teológica mais séria, tá certo? Eu li o livro agora preparando-me para traduzi-lo e eu descobri outra coisa que é verdade também. É lógico, eu não quero aqui estragar a conferência, mas nada substitui você ler o livro da pessoa. A palestra é boa, você tira foto com a pessoa, você conhece, mas ler o livro é insubstituível. A experiência de ler com os detalhes. Então, não perca essa oportunidade. Tá? E leia o livro, compre e ainda peça um autógrafo dele, que vai valer muito mais ainda. O meu não tem autógrafo dele, na época eu não tive esse privilégio. O livro é esse aqui, é o Cristo dos Pactos, já está em português, graças a Deus. Tem outra versão ali, a irmã levantou, levanta aí, irmão, esse azulzinho é uma versão anterior, mas já está em português há um bom tempo, tá certo? Bem, esperando o remanescente gentil chegarem ali, né? Vamos causar inveja neles. Irmãos, a minha palavra nesta noite é com respeito ao pacto na era salomônica. E esse é o conteúdo. Eu quero, de maneira breve, tratar de alguns pontos aqui com os irmãos hoje. E a minha pergunta inicial é a seguinte: o que acontece quando o ungido do Senhor, aquele por meio de quem a aliança ela é administrada numa determinada época, o que acontece quando essa pessoa cai em desgraça, cai em pecado e às vezes de maneira que nós não vemos um retorno? Eu conversava hoje na hora do almoço com o professor Robertson e eu falava sobre ele, o que eu ia falar hoje à noite. Ele perguntou e eu disse, né, que não há na Escritura nenhuma evidência, nenhum texto, nenhum versículo sequer dizendo que Salomão, no final da sua vida, teria se arrependido das coisas que ele fez. Se ele se arrependeu, nós não sabemos, mas a Escritura não fala. E ele mencionou inclusive que uma pessoa pior do que Salomão, de certa forma, que é o rei Manassés, depois de ter feito tudo o que ele fez, a Escritura diz que ele se arrependeu. Então, uma pessoa do naipe de Salomão merecia nem que fosse um único versículo dizendo que depois de todas aquelas mulheres, de todo aquela situação causada pelo fato dele seguir outros deuses, aquilo, se ele mudou de ideia, eu e você não sabemos, porque a Escritura não diz. E eu queria então pensar um pouco no modo como isso afeta o pacto de Deus numa determinada geração. Isso porque nós temos visto cada vez mais homens e mulheres de Deus, infelizmente, caindo da fé. E em alguns casos e em algumas regiões, trazendo junto consigo uma grande leva de pessoas que erroneamente colocaram em seus líderes a esperança daquilo que eles estavam fazendo numa igreja local. Então, o pacto na era salomônica tem algumas coisas a nos ensinar então nesse sentido. E eu queria selecionar então aqui o que eu chamo de 3 focos principais, que são paradigmas
criados na era salomônica. E eu vou mostrar aqui que há pelo menos 3 tipos de paradigmas: aqueles que foram criados na era salomônica, os paradigmas que foram concretizados na era salomônica e, por último, os paradigmas que foram quebrados na era salomônica. Eu vou falar sobre esses 3 paradigmas e vou falar depois, colocar 3 aplicações práticas para os nossos dias de hoje. Vamos começar então sobre os paradigmas criados na era salomônica. Eu queria convidá-los a abrir no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, quando pela primeira vez Salomão ele é incluído no pacto. Ele é incluído como parte do pacto com Davi. Então, no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, nós lemos a partir do versículo 12, as palavras conhecidas de muitos. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, aqui um rápido contexto do que está acontecendo. Vocês sabem que Davi, ele teve a brilhante ideia de construir um templo para Deus. Depois de ter visto que a sua casa estava do jeitinho que ele gostava, maravilhosa, bem construída, ainda cheirando as coisas novas, e ele olhou de lado, lá estava o tabernáculo de Deus, que quando Salomão iniciou construir o templo, a Bíblia diz lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 6, que o tabernáculo já completava 480 anos. Então veja só, uma casa de 480 anos do lado da casa do rei recém-construída. Então Davi teve a brilhante ideia: não, vamos construir uma casa nova para Deus. E ele falou ao profeta Natã. O profeta Natã achou uma ideia maravilhosa. Até ele ir para casa e dormir, Deus no sonho disse para ele: volta lá e diga a Davi que não tem nada de maravilhoso nesse plano. Eu nunca pedi casa para ninguém. E o que nós vamos ler está nesse contexto. E aí Deus diz algumas coisas e chega nesse ponto, versículo 12. Quando os teus dias se cumprirem, está falando a Davi, e descansares com os teus pais, então, se você tiver uma caneta e a Bíblia for sua, sublinhe aqui os verbos que estão conjugados na primeira pessoa. Eu farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e eu estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu também, diz o texto, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filho de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Até aqui a palavra do Senhor. Então, a primeira coisa que nós aprendemos então, nesse texto de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, é que o paradigma aí, né, que foi criado com a era salomônica, é que Deus iniciará um trono de Davi. Os irmãos devem se lembrar que Davi, ele não era filho de Saul. Então, de Saul para Davi, a sucessão ela não foi dinástica. Dinastia significa passar de pai para filho. É por isso que quando Saul morreu, o filho de Saul, obviamente, assumiu o trono e ficou lá por 6 meses. Mostrando então que a ordem natural das coisas seria que um filho de Saul assumisse, e não Davi, que não era filho. Por mais famoso e bonito que ele fosse, ele não era o descendente. Se Israel fosse ter um rei como as outras nações, a ordem natural seria essa: um filho do rei assume o trono. Mas não foi o caso. A partir de Davi, o paradigma que foi criado é esse. Deus então promete que ele daria e que ele iniciaria um trono. É essa a questão que eu quero levantar. Eu farei, versículo 12, levantar da sua descendência um trono. Eu estabelecerei um reino. Ou seja, a partir de Davi, agora incluindo Salomão, que é o primeiro herdeiro que vem nessa nova era, desse novo paradigma criado,
a partir de Davi agora, todos os que se assentarão no trono, eles são herdeiros, são filhos, parte da genealogia de Davi. Veja aí no versículo 12 então, que a ênfase não é necessariamente na pessoa de Salomão, mas é no trono. Então, mais importante do que Salomão é o trono que ele representa. Diz o versículo 13 que, como parte desse novo paradigma que faz parte do trono que está sendo estabelecido, Deus agirá com o filho de Davi. Diz aí que ele lhe será como pai. E em hebraico você viria aí que a próxima sentença, ela é uma explicação, que seria como se nós estivéssemos dizendo: eu lhe serei como pai, ou seja, eu lhe punirei com varas de homens. Então essa continuação onde se diz que ele irá puni-lo com açoites e com varas de homem, é uma explicação do que significa ser tratado como tendo Deus como pai. E essa expressão punir com varas de homens, ela é muito usada em outras ocasiões no Antigo Testamento. Nós não vamos entrar nela agora, mas fica claro que a situação de Salomão vai ser a primeira que Deus irá colocar alguém para experimentar esse novo, vamos dizer, esse novo programa pactual. Se o representante dessa aliança, entre aspas, pisar na bola, eu vou castigar prontamente. Isso não acontecia antes. Quando Saul, de maneira rebelde, teimou, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, quando Deus chamou Samuel para ungir Davi, Deus chama-o e diz: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Já te mandei várias vezes ir lá ungir Davi, o que você está esperando? Então veja, Samuel inicialmente nem gostava da ideia do reino, mas depois ele desenvolveu uma certa empatia por Saul, e Deus tem que realmente instar com ele para que ele fosse e ungisse Davi. O texto diz, olha só na sua Bíblia, que ele será como pai, e veja no versículo 13, especialmente no versículo 14, diz que eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Nós temos aqui em português a expressão se ele vier a transgredir. Os que têm o privilégio, e porque já estudaram e deveriam saber, e que conhecem o hebraico, vocês podem ver depois na Bíblia de vocês e também na revista corrigida, em algumas traduções, ao invés de se, é colocado e quando ele transgredir, eu vou puni-lo. A diferença é que na aliança que Deus faz com Davi, parece que Deus já previa que Salomão ele iria fraquejar. Mas algumas traduções preferem pelo menos dar aí um crédito para Salomão, se ele vier. Deus na verdade está falando, olha, quando ele fracassar. Porque Deus já sabia que ele iria fracassar, mas é apenas uma consideração. Algumas traduções colocam aí o quando ao invés de se, e é uma possibilidade genuína. Mas o fato é que uma das coisas novas, um paradigma novo criado com Salomão, na era salomônica, é essa: o trono de Davi, ele será estabelecido, ele será tratado como filho, e ele será prontamente disciplinado se ele não andar nos caminhos do Senhor. E aí tem uma promessa no versículo 15, também parte desse novo paradigma, é que Deus não afastaria a sua misericórdia de Salomão. O que significa isso? O que significa afastar a misericórdia de? É perder a salvação? Possivelmente não, porque ele compara como a retirei de Saul. O que Deus retirou de Saul no contexto que nós conhecemos? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, nós lemos que o espírito que estava em Saul saiu de Saul e agora passou para Davi. É o espírito que conduz homens de Deus no exercício de suas funções como homem ungido de Deus. Então a ideia é exatamente essa, não que
Deus irá riscá-lo do livro da vida, que Deus irá riscá-lo da lista dos homens eleitos. Nada disso. O texto está apenas mencionando que Deus não retirará de Salomão o espírito dele da mesma maneira que ele tirou de Saul. Então essa é uma promessa, é uma coisa boa. Mesmo ele tendo caído, quando ele cair, diz o texto, eu não vou retirar dele o meu espírito, que não é o Espírito Santo que gera regeneração e conversão, mas é o Espírito que capacita um homem ou uma mulher para serem usados por Deus em funções específicas. Então, esse é o primeiro paradigma criado com a era salomônica. O reino, o pacto, dali em diante terá um trono. O segundo paradigma criado com Salomão e na era salomônica, como um representante do pacto, é a fama que ele tinha. E esse texto é claramente evidente no primeiro livro dos Reis, no capítulo 10, você tem ali, eu talvez por questões de tempo vou só mencionar, mas esse capítulo fala da história da rainha de Sabá. E nesse capítulo 10 é dito que ela veio de lugares longínquos, nós não sabemos exatamente onde. Jesus, quando falava lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 40, ele diz apenas que era dos confins da terra. Parece lugar longe, mas não é exatamente um local específico. Mas de qualquer forma, a rainha de Sabá diz no primeiro livro de Reis, no capítulo 10, que ela ouviu da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. E essa característica de Salomão, de ter a sua fama, e fama aqui é a expressão hebraica que significa aquilo que era falado de Salomão, aquilo que passava de boca em boca a respeito de quem Salomão era, as coisas que ele fazia e as coisas que ele falava. E de tudo que era falado a respeito dele, dos seus escritos, essa mulher ainda conseguiu se interessar pelo relacionamento que havia entre o nome de Salomão e o nome do Senhor. É isso que o texto diz. Ela ficou impressionada com a fama de Salomão relacionada com o nome do Senhor. Eu não sei quantos já tiveram a curiosidade de digitar o seu nome na busca do Google, digitar o seu nome, como você realmente se chama, e ver quantos homônimos, quantas pessoas aparecem junto com o seu nome. Eu faço isso. Eu sei que tem um boxeador que tem o meu nome, tem um jogador de futebol que eu não sei quem é, que aparece demais junto com o meu nome. Tem um juiz na região aí da Costa Rica que também tem esse meu nome. E lógico, aparece o meu nome lá relacionado com o JMC, com o Jumper. Mas você já parou para fazer essa pesquisa? O que está associado ao seu nome numa busca geral? Sem muita qualificação, só o seu nome, põe lá. Se alguém fizesse uma busca, desse um Google no nome de Salomão nos dias dele, viria associado várias vezes com alguma coisa com o Senhor. Isso, irmãos, é uma coisa importante. Ouçam o que eu vou falar agora. O testemunho da aliança. Nós, como herdeiros da aliança, precisamos nos lembrar disso. O nosso nome sempre estará associado com alguma coisa. Oxalá seja algo que dignifique o nome do Senhor. Salomão, apesar de tudo e de todos, era uma pessoa proeminente. Uma pessoa proeminente geralmente é alvo de muitas fofocas, mas ele era uma pessoa que ainda tinha isso. O nome dele estava associado com o nome do Senhor. Então essa fama começou com Salomão, não acontecia antes. Eu sempre digo nas minhas aulas que eu dou por aí, eu nunca ouvi falar de uma pessoa que tenha saído, não precisa nem ser dos confins da terra. Eu nunca ouvi alguém falar que saiu lá da tribo de Zebulon para vir até Jerusalém para ouvir as grandes profecias de Isaías. Eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar, por exemplo, que uma pessoa saiu lá de Nínive e veio até Jerusalém para ouvir os salmos maravilhosos de Davi. Não há. Se veio, a gente não sabe.
Então, isso significa, irmãos, que aquilo que Salomão conseguiu conquistar em termos de fama e de popularidade associada ao nome do Senhor, nenhum outro profeta, nenhum outro salmista, nenhum outro homem de Deus, por mais usado e por mais abençoado que tenha sido, conseguiu a influência que Salomão conseguiu. O primeiro livro de Reis, no capítulo 4, versículo 29, você pode ver isso depois, lá nós lemos dizendo que reis de toda a terra vinham para ouvir a respeito de Salomão. Então essa rainha de Sabá aqui é só uma amostra de várias pessoas que visitaram. Então isso é algo novo, esse é um paradigma que foi criado na época salomônica. Vamos ver alguns paradigmas que foram então concretizados, ou seja, eles chegaram no seu ápice na época salomônica. Primeiro é a expansão cultural. Depois vocês podem ler o texto, eu vou só caminhar aqui de maneira mais rápida, mas esse texto, primeiro livro de Reis, capítulo 4, 29 até 35, fala que Salomão, ele fez uma pesquisa detalhada de cada planta, de cada animal, de cada coisa que havia na natureza. O que Salomão fez lá no ano 900 a.C., o Charles Darwin, ele fez lá, na famosa viagem com o navio Beagle, Salomão já tinha feito há muito tempo atrás. Infelizmente não ficou registrado toda aquela taxonomia que Salomão ele catalogou. Mas isso é parte de um esforço intelectual de Salomão, e ele tinha esse interesse de pessoas viajavam para longe, ele queria que trouxesse, traga-me, você está onde? Eu estou aqui no final, perto da China, ali eu ouvi que ali tem alguns bugios, muitos bonitos, traga para mim. Meu rei, como é que eu vou correr atrás de um bugio aqui? Arranje alguém, vá lá e eu quero um par de bugio. Alguém ia para uma outra região, eu quero que traga essa amostra dessa planta. Então Salomão era alguém muito bem informado, e ele intencionalmente fazia isso. Isso, obviamente, trouxe uma expansão para a fé israelita como nunca antes houve. Quando eu fiz meus estudos pós-doutorais e eu estava debatendo com uma pessoa da Etiópia, e eu achei interessante que a história da rainha de Sabá, ela aparece em várias culturas, especialmente na Etiópia, onde supostamente teria sido o local de onde essa rainha de Sabá veio. Ninguém sabe se é verdade, mas enfim, ela é muito conhecida lá. E a rainha de Sabá, ela aparece em várias tradições, tanto em escritos árabes e em várias histórias de várias nações, especialmente o encontro dela com Salomão. Então veja que o que Salomão conseguiu, irmãos, em termos humanamente falando, nenhum homem na história de Israel conseguiu. Como eu disse, não há relato de nenhum outro homem, seja importante ou menos importante de outra nação, que tenha vindo para ler a respeito da lei de Moisés. Mas de Salomão, eles vinham. Então esse é um paradigma que foi concretizado, ele chegou ao seu ápice na era salomônica. Segunda coisa, essa é uma coisa maravilhosa e nós vamos ver já já que vai se transformar numa coisa muito triste, mas Salomão, ele foi alguém que pediu e Deus deu o coração sábio. Eu queria convidar você a abrir esse texto, porque ele é realmente dramático. Primeiro livro de Reis, no capítulo 3, no versículo 12. É aqui quando Salomão, ele pede a Deus sabedoria. Veja lá no primeiro livro de Reis, no capítulo capítulo 3, versículo 12. O contexto vocês já sabem, ele ora a Deus e Deus fala, pode pedir o que você quiser, e como ele não pediu nem prata e nem ouro, é aquela história lá. E aí no versículo 12, Deus já respondendo a oração de Salomão, ele diz o seguinte, olha só, primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 12. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve
teu igual e nem depois de ti o haverá. Isso é um legado, esse é um paradigma que foi concretizado na vida de Salomão. Não sou eu que estou dizendo, não é nenhuma outra pessoa que está dizendo, é Deus que está dizendo que ninguém antes dele e nem depois dele teve um coração tão sábio e tão dedicado e tão achegado a Deus como o de Salomão. E não foi por causa de Salomão, não. Foi porque Deus deu. Então, irmãos, nós não podemos subestimar isso. É uma segunda conquista. Em terceiro lugar, Salomão, ele também teve o privilégio, esse foi um paradigma também que ele concretizou. O pai dele quis fazer isso, mas Deus falou, não, você não pode. Você tem a mão muito suja de todas as delações que já apareceram aí, Davi, aquelas questões com edomitas, você matou muita gente. E Davi tinha, quando ele brigou lá na batalha com os edomitas, ele tinha uma vara, a gente não sabe o tamanho dela, mas diz que tinha tanta gente subjugada que ele não sabia o que fazer. Ele mandava deitar todo mundo no chão com aquela vara que ele tinha, ele media 2 vezes e mandava matar. E media uma terceira vez, mandava soltar. Era o critério que ele usou, porque não tinha como escolher quem era justo, quem era injusto. E aí diz a Bíblia que ele foi embora e o capitão dele ficou lá, e aquela terceira parte que ele mandou soltar, eles mataram também. E é por isso que Deus então, quando Davi tem o plano maravilhoso de construir um templo, Deus diz, olha, eu não quero que uma pessoa cujas mãos estão sujas de sangue construa uma casa para mim. Ah, mas não fui eu. Bom, você era a pessoa responsável. Você era o rei. Se foi o seu capitão, é você. Então, a Davi, ele teve esse privilégio. Salomão, ele teve o privilégio de edificar a casa de Deus, o templo em Israel. Eu queria chamar a atenção para o Salmo 127, porque esse salmo, eu não sei quantos sabem, mas ele fala sobre isso. O Salmo 127... E aqui, me desculpem as pessoas aí que eu estou falando um pouco de hebraico, essas coisas assim, mas não tem como não falar, né? Mas depois peça para alguém que conheça explicar um pouco melhor. Mas aqui existem algumas coisas importantes. Esse salmo, ele é, como vocês estão vendo aí, o Salmo 127, é de autoria salomônica. É Salomão quem escreveu o salmo. E esse salmo, ele não está falando de edificar a casa, ou seja, a casa de uma pessoa, mas ele está falando da edificação do templo. Mas como o senhor sabe disso? Vamos ver aqui já. Diz o texto que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A palavra em vão é a mesma palavra que aparece em Eclesiastes, assim, toda hora, que é a palavra vaidade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão, novamente a palavra em vão, vigia a sentinela. E aí o texto vai dizendo que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. E aí, atenção, a caneta agora na mão, quem for anotar, essa expressão aí, aos seus amados. Quem aqui tem mais de 60 anos deve se lembrar que a gente usava antigamente a Bíblia revista e corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil. E na revista corrigida, a expressão aqui ela está no singular. Ao seu amado. A pergunta é, e no hebraico, como é que está revendo? No hebraico está no singular também. Então, essa expressão aqui, ao seu amado, é uma referência não à igreja, ao povo de Deus, mas ao ungido, aquele que representa a aliança naquela circunstância. Será, reverendo? Olha, para matar essa dúvida, até o professor Palmer Robertson falou ontem que o nome secreto de Salomão é secreto porque quando ele foi ser batizado, Davi e Batseba chegaram felizes lá na hora do batismo e Natan perguntou qual é o nome da criança. Salomão. Feio demais esse nome, Salomão. Não, ele vai se chamar Gedidias. É igual aquelas coisas de cartório de antigamente, né? Os pais chegavam com o nome, o escrivão falava que o nome está feio. O que tem a ver com o nome? Mas Natan fez a mesma coisa. Não, ele não vai chamar Salomão, vai chamar Gedidias, que significa
amado do Senhor. Então é por isso que aqui o próprio Salomão fala que ele é o amado do Senhor. Então aquilo que que pessoas lutaram e se empenharam para fazer, Deus, ele dá ao seu amado, que é ele, o privilégio de construir a casa do Senhor. E aqui tem várias coisas nesse texto, mas não vamos entrar nos detalhes sobre isso agora. Mas o ponto que eu queria deixar é esse. Salomão, ele viu e ele entendeu o privilégio que era construir a casa de Deus. Isso ninguém conseguiu, nem antes dele e nem depois dele, porque só teve um templo para ser construído. Então, o templo de Salomão, ele é o único. Esse que tem aqui no Brás não é o verdadeiro. Paradigmas que foram quebrados na era salomônica. Primeiro deles, e aqui, irmãos, enquanto eu revia esse sermão, eu literalmente, viu, eu quase chorei hoje à tarde pensando nessas coisas. Quando nós lemos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 11. Primeiro livro de Reis, no capítulo 11, você encontra o único capítulo na Bíblia onde é descrita a queda de Salomão. Eu não sei quantos de vocês já tiveram que lidar com essa pergunta. Às vezes, geralmente, quem não é crente gosta de fazer gracejo com as coisas da Bíblia. E uma coisa que geralmente as pessoas dizem é isso. Você é crente? É daquela igreja que tem aquele Salomão, que tem aquele monte de mulherada e Deus não falava nada? É isso aí? É isso que a Bíblia de vocês fala isso aí? Então, geralmente a história de Salomão ela é jogada nesses termos. Mas não há desculpa para o que ele fez. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: só existe um capítulo na Bíblia que fala e descreve o envolvimento de Salomão com essas mulheres. É esse capítulo aqui. E em um capítulo você encontra a descrição dele caindo, e no mesmo capítulo você encontra imediatamente Deus punindo-o. E no mesmo capítulo você encontra a morte de Salomão. Então, é errado você dizer e deixar as pessoas dizerem que Salomão vivia com aquela mulherada e ninguém falava nada. Não, senhor. Primeiro que o texto diz, está fora aqui do assunto, mas vou falar. O texto diz aqui no versículo 4, 11:4, que Salomão ele já era velho quando ele começou a envolver com essas mulheres. Ele não foi assim a vida inteira, não. Ele se tornou, desculpa os mais idosos aqui, mas ele se tornou, foi um velho safado. Enquanto ele era mais jovem, ele era uma pessoa cujo coração, Deus lhe deu um coração apegado a Deus, um coração sábio. E ele não perdeu esse coração, irmãos. Diz o texto que, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração. Irmãos, olhem para mim agora um momento. Às vezes a gente subestima o que está acontecendo aqui. E diz, a mulherada na vida de Salomão acabou mudando o coração dele. Quem é que deu esse coração para Salomão? Quem é que deu a Salomão um coração que nunca houve antes um igual e nunca depois haveria um outro igual? Quem é que deu esse coração para ele? Isso significa que esse tipo de coisa, o adultério, a promiscuidade, é capaz de destruir ou de ofuscar dons que Deus dá a pessoas que às vezes Ele nunca deu para ninguém mais e nunca dará no futuro. Mas às vezes situações como essas podem colocar um fim naquilo que alguém foi de maneira graciosa escolhida por Deus para desfrutar.
Eu olho para o fato, quando eu leio no versículo 4, é isso que me quase moveu as lágrimas hoje. Ler nesse texto que o seu coração, veja no versículo 4, e o seu coração não era de todo fiel com o Senhor. Aqui, por favor, leia depois, peça alguém para ler para você depois no hebraico, aqui você vai ver que a expressão aqui, todo fiel, não é muito boa, mas lá aparece a palavra shalom. O seu coração não estava mais em paz com Deus. Eu olho para esse coração e me vem à mente a oração dele. Ele ganhou um coração que nenhum de nós aqui temos e teremos. E foi esse coração que a sua corrupção acabou invalidando para os propósitos que Deus tinha. Perverteram o coração, e o seu coração não era de todo fiel a Deus, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Nem em hebraico fala, nem como foi de Davi, porque nem o coração de Davi era tão bom quanto o coração de Salomão. Às vezes a gente usa a expressão, ou Davi segundo o coração de Deus, mas isso aí é uma expressão que não pode passar por cima dessa. Um homem segundo o coração de Deus, depois de Salomão. Porque Deus disse que ninguém antes dele e nem depois teria um coração como o de Salomão. Uma outra coisa que é dito, também muito difícil de ser entendido, a gente entende, mas é difícil você engolir isso. Diz o texto que Salomão, sublinha essa palavra aí, irmão, Salomão seguiu. E isso é mais do que Salomão sendo uma pessoa sábia. Ele poderia ter desenvolvido, às vezes, o interesse de estudar sobre a origem da divindade Astarote. Talvez mais pelo interesse histórico. Eu vou fazer uma ontologia, fazer uma coleção de orações dessa divindade Astarote. Depois eu vou contrastar com Deus de Israel. Não foi isso que ele fez. Diz o texto, e a palavra seguir aqui em hebraico é a mesma usada para o povo quando eles eram convidados e ordenados a seguir a Deus. Então seguir não é a mesma coisa que você ir visitar um museu de coisas de Astarote. Salomão seguiu. E não foi só um não, diz aí que a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Agora, meus irmãos, como é que um homem cujo coração não tinha igual, ele consegue seguir outros deuses como esse? É por isso que eu digo que precisava, se dependesse de mim, graças a Deus não depende, mas se dependesse de mim, eu pediria a Deus, Senhor, se o teu servo Salomão, no final da vida, ele mudou de ideia, por que alguém não escreveu isso? Porque precisava, porque o que ele está fazendo aqui é algo que quebrou um paradigma de toda geração após ele. Então Salomão seguiu Astarote e a Milcom e fez o que era mal perante o Senhor. Em hebraico aqui, o versículo 6 é quase que uma explicação, fazendo o que era mal perante o Senhor e não preservou em seguir o Senhor como Davi, o seu pai. E em terceiro e último lugar, lamentavelmente, o privilégio que Salomão teve, que Davi não teve, e muitos desejaram ter, que era de construir um templo para Deus, Salomão teve. Mas depois ele também quebrou esse paradigma e construiu também templos para outros deuses. Diz o texto no versículo 7, que Salomão edificou um santuário a Quemos, abominação de Moabe. E para que o pecado ficasse ainda mais grave, ele construiu na frente, irmãos, na frente do templo de Jerusalém. Vocês conseguem então ver a gravidade da situação? A única pessoa que teve o privilégio de construir um templo a Deus, e ele agora se envolve não só em seguir
a esses deuses, mas agora edificando também. Ah, reverendo, mas aqui ele estava fazendo isso aí porque a esposa pediu muito. Não é não, senhor. Não é não, senhor. Primeiro é dito que ele seguiu esses deuses. E depois ele construiu templos para outros deuses ainda. Então ele pessoalmente se envolveu com isso. O que é que nós aprendemos disso, irmãos? É muito bom falar da vida alheia, né? E as pessoas fizeram de errado. Mas o que que isso tem a ver conosco? Eu queria concluir com 3 aplicações práticas para nós hoje aqui. A primeira delas tem a ver com a obediência. A aliança davídica, ela não foi anulada pela queda de Salomão. Porque é a obediência de Cristo que mantém o pacto com Davi. E, obviamente, como nós já ouvimos demais, todos os outros pactos. Graças a Deus por isso. Então, a razão por que Salomão não acabou colocando tudo a perder é porque o pacto, na verdade, ele é sustentado por Cristo. Mas mesmo assim, olha só agora a questão que deve ser lembrada. Mesmo Cristo mantendo a validade do pacto, quando eu e você pisamos na bola na relação pactual, nós sofremos os castigos previstos no pacto. Você não vai ter a bênção, mas o castigo você pode contar com ele. Porque se o pacto está valendo, então o castigo também está valendo. Então, se por um lado Cristo mantém o pacto, os castigos também estão valendo para aquele que não cumpre. É por isso que homens e mulheres na história caíram, mas o pacto continuou abençoando outros que vieram depois e também castigando outros. Então, esse é o primeiro ponto. A aliança é a obediência de Cristo que mantém o pacto com Davi e com todos os outros. Segunda conclusão. O reino de Deus, ele é maior do que Salomão. Como Jesus mesmo disse. Aqueles escribas e fariseus hipócritas conversando com ele queriam um sinal de Jonas. E Jesus, olha, chega, vou dizer uma coisa para vocês. A rainha de Sabá saiu lá do final do mundo e veio ouvir sobre Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão e vocês estão querendo um sinal ainda. Então, chega. E eu vou dizer uma coisa, disse Jesus. No dia do juízo final, a rainha de Sabá, quem tiver curiosidade de conhecê-la, vai conhecer no juízo final. Diz lá que ela se levantará e julgará uma gente hipócrita como aquelas com quem Jesus conversava. Então, o reino de Deus, ele é maior do que Salomão. E Deus, irmãos, escutem bem isso, Deus não precisa e não depende de Salomões em nossos dias para estabelecer o seu reino. Cristo já fez de maneira perfeita o que é necessário. Nós é que precisamos de homens e mulheres que tenham corações, que amem e que inspirem outros a amarem a Deus como aquele coração que Salomão teve. Mas como o dele ninguém mais terá, porque ele já disse que não vai dar para mais ninguém, só deu para Salomão. Mas fica aqui a lembrança que o reino, o pacto é maior do que nós e do que qualquer coisa que viermos a fazer. E em último lugar, talvez essa seja a lição mais difícil de eu apresentar nesta noite, é que a mesma mão que constrói o santuário a Deus é a mesma mão que constrói o santuário a Moloque. Qual a lição que a gente aprende disso? Não importa quantos templos você já construiu a Deus. No dia que você começar a construir um templo a Moloque, Deus vai trazer você abaixo. Não importa quão famoso, quão conservador e quão grande seja a sua história no reino de Deus, na igreja do Brasil ou em São Paulo. No dia que você começar a construir um templo a Moloque, no sentido figurado da palavra, o seu dia vai chegar. Que Deus nos guarde
tendo um coração cada vez mais próximo daquele que ninguém mais vai ter um dia, mas o mais próximo que chegar é o suficiente, daquele coração que Deus deu a Salomão. Para que hoje ainda, em nossa geração, nós consigamos ver homens e mulheres tementes a Deus, cuja fama vá além das fronteiras, propagando o nome do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, aplique esta palavra em nossos corações por causa do teu próprio nome. E ajuda-nos, somos fracos e caídos. Não fosse pela obediência perfeita do teu Filho Jesus, jamais poderíamos nos beneficiar de nada da aliança que o Senhor tem feito conosco. E eu oro a Deus pela vida de cada pessoa aqui nesta noite. Livra-nos, ó Deus, de nos envolvermos com qualquer projeto que chegue perto da construção de templos a Moloque. Mas cativa nossos pensamentos, ó Deus, e ajuda-nos a estarmos sempre envolvidos em edificar o teu reino, cooperando com aquilo que o Senhor mesmo está fazendo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.